O Espírito do Eterno quer usar você. Deixa ele agir. Eu recebo aqui ele que tem mais de 20 anos nesse ministério, o cantor Tarsis Iraídes. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Como é que tá, Tarsis? Estou bem, graças a Deus. 20 aninhos aí, não são 20 dias, não é verdade? Nesse ministério. Exatamente. Mas vamos começar até antes de Arautos do Rei, pra gente conversar. Sim. Você, desde os 11 anos, você já estava envolvido nessa história de quarteto. Tinha ali uma coisa meio... um pequeno projeto Arautinhos do Rei, né? Que era o quarteto Lírios do Vale. Exatamente. Você cantava em Goiânia. Cantava em Goiânia. Só que a minha história musical, ela começa antes, na verdade, com 9 anos, quando eu cantei num grupinho infantil, né? Chamado Céu Azul. E foi uma coisa muito interessante isso aí. E, inclusive, um dos membros desse quarteto, né? O Lírios do Vale, que é o Elias, um grande amigo que eu tenho. Aliás, um abraço para ele lá e para todo o pessoal de Goiânia, né? Os meus amigos queridos. Ele participava desse conjuntinho também. Só que só mais tarde, quando eu tinha a idade de 11 anos, né, que nós fomos convidados aí por um irmão querido da igreja para formar esse quartetinho. É o irmão Joaquim, né? Irmão Joaquim. Ele tinha um dos filhos que gostava de cantar. Na verdade, a família inteira gostava de cantar. Mas ele já tinha cantado em quarteto há muito tempo e tal, e ele tinha esse sonho na cabeça de ter um dos filhos cantando. O nome desse filho era Wagner? É o Wagner. Olha, pelo menos um Wagner que canta nesse mundo, então. Enfim, né? Mas conhecido como Vaguinho. Vaguinho. Vaguinho, E vocês fizeram grandes apresentações, né, com esse quarteto? Cantamos por muitos lugares. Viajamos até para o Paraná na época, né? Que é uma distância considerável, né? Cantando. Vocês cantaram para 5 mil desbravadores num Campuri. Cantamos lá. Aliás, foi o primeiro Campuri sul-americano. Olha, lá em Foz do Iguaçu. Vocês estavam lá. Estava lá. Que legal, Tarsis. Muito legal. E assim, essa coisa da tua relação com a música parece que é algo muito natural mesmo. Sim. Né? Até a gente aqui estudando um pouco da tua história, descobrimos algumas coisas, que você era muito amigo do zelador da igreja que você frequentava lá em Goiânia, a igreja da Vila Nova. Vocês pesquisaram esse negócio, foi isso? Tudo isso. Rapaz. Aí, o que acontecia? Ele abria a igreja para você em horários onde não tinha culto, para que você pudesse aprender um pouco mais de piano. Sim. Você aprendeu a tocar piano sozinho? Aprendi sozinho por um negócio até meio que fruto de oração, sabe? Aliás, só uma curiosidade, às vezes eu pulava o muro. Às vezes ele não abria, às vezes acontecia. Quando ele não estava lá, tal, eu pulava o muro e ia pro piano, né? Não façam isso em casa, tá bom? Mas deu um bom resultado aí. Mas enfim, eu ficava no piano várias horas e não saía nada. Eu tinha muita vontade de tocar piano, muita vontade mesmo. E um dia eu falei assim para Deus, Senhor, eu tô aqui já há tantos dias, eu não consigo fazer nada aqui. Então, eu gostaria de dizer para o Senhor, se o Senhor me abençoar e aprender, eu gostaria de dedicar esse talento para o Senhor. E aí eu me ajoelhei naquele dia, naquele piano, e orei. E na mesma hora eu entendi tudo sobre acordes, tudo. Eu nunca tinha estudado, não tinha noção nenhuma do que era uma partitura na minha frente, entendeu? Só fui estudar isso anos mais tarde. E, enfim, naquele momento eu comecei a brincar, entendi um acorde. E depois, dali, eu já entendi uma sequência, o que era a sequência, né? Que hoje, tecnicamente, a gente já sabe o que é e tal. E depois disso, eu passei por todos os tons e, assim, coisa muito rápida. Num JA, naquele dia na igreja, faltou o pianista e eles falaram assim, tem algum pianista aí? E eu olhei para um lado, olhei para o outro, vi que não tinha ninguém, sentei ao piano e comecei a tocar. E todo mundo levou um susto. Tarsis, eu estou impressionado com essa história. É verdade. Olha, muito que oração poderosa, né? Assim, eu quero dizer uma coisa, assim, na verdade eu já tinha talento para música, mas eu não tinha conhecimento, né?
É importante o conhecimento, mas também é importante o talento, né? Com certeza. E a gente buscar o máximo possível para desenvolver, né? E eu queria muito, as duas coisas estavam atreladas e eu tinha esse elemento, né? Da curiosidade, da vontade de querer fazer e aprender as coisas. E você tão focado nessa história da música, gostando tanto e com esse dom natural para a música, e desde muito cedo na igreja, como é que você via nessa época o Quarteto Arautos do Rei? Era um sonho para você um dia estar nesse quarteto, ou você nunca pensou em estar no quarteto? Eu, na verdade, eu não via outro. Essa a realidade, né? E eu também não tinha condição, porque onde eu morava, nós não tínhamos coisas que chegavam lá além de Arautos do Rei. Sei. Mas com o passar do tempo, só quando eu estava lá na minha adolescência, com 16 anos por aí, que eu fui conhecer outras gravações que alguns amigos me deram, assim, gravadas em fitas, entendeu? E aí que eu comecei a aprender a gostar de outros grupos, né? E aí Arauto do Rei... Então, Arautos do Rei foi a minha vida nesse sentido, né? Mas eu tinha um sonho, e eu creio que todo homem, né? Assim, todo moço que canta na igreja, ele tem um certo sonho, assim, de estar no Arautos do Rei ou de participar de alguma forma, né? E eu creio que eu fui, assim, uma das raras exceções que acabou chegando na trajetória que não é tão comum de um jovem na igreja, né? Conseguiu realizar esse sonho de muitos. Exatamente, de muitos. Agora, você conseguiu realizar, você entrou em 1996. Exatamente. O que muita gente não sabe é que antes de 96 houve uma tentativa, mas você foi reprovado no teste. Você tentou fazer o teste como primeiro tenor e não passou. Na verdade, eu não fui reprovado. Só vamos explicar o caso. Eu fiz na época com o pastor Williams Costa Júnior, né? Entre aquelas Ele era o diretor musical do quarteto as naquela várias época. procuras de primeiros tenores, né? Ele gostou muito da minha voz, ele falou inclusive sobre isso. Só que eu tinha uma situação, eu estava estudando ainda. Eu creio que Deus ele permitiu que eu entrasse no momento certo, né? E além disso, a minha voz naquele momento, eu acho que ela não estaria de acordo com o que é a música do Arautos do Rei para aquele tempo. Naquele entende? período. Então, acho que ela entrou no momento certo, indicada por Deus no tempo certo. Que foi ali, como a gente falou, em 96. Sim. Onde todos os integrantes eram novos, com exceção do Jader, que já estava lá. Exatamente. Então era Ronaldo Fagundes, o Jefferson e o Dênio e você, Quarteto Arautos do Rei. Exatamente. Que ficaram por muito tempo nessa formação. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Inclusive, vocês têm altas histórias dessas viagens Sim. né, pastor Estina junto com Pastor vocês. Mas tem uma história que a primeira vez que vocês foram cantar no IASP, né? Exatamente. No E IASP. aí ninguém tinha visto vocês juntos ainda. Não. E aí vocês foram barrados no refeitório do É uma IASP? situação muito curiosa, né? Aliás, foi o irmão do pastor Domingos, né? Que ele era o tesoureiro na época ali, né? E o que acontece? Naquele momento, naquele dia estava tendo uma votação. E a votação, assim, de eleições mesmo, né? E ela deveria durar até um pouco antes do pôr do sol. E as coisas se estenderam muito, né? E o colégio estava, assim, num estresse total por causa desse assunto, né? E um monte de eleitores ali e tal, ainda não tinham saído do colégio, o colégio esperava que eles devessem ter saído antes e tal. E nós chegamos nesse contexto para cantar no colégio e, ao mesmo tempo, para participar da janta do refeitório. E quando nós chegamos ali, todo mundo informal, com roupas de viagem, etc., né, de jeans, etc. Não estavam com cara de Quarteto Arautos do Rei? Aí quando nós chegamos ali, o camarada olhou pra gente e falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? Eu não quero mais que você... E começou a falar alto assim com a gente, e nós ficamos assim, né, tal. E, resumindo, ele pensou que nós somos os eleitores que estávamos tentando invadir o refeitório para pegar comida, entendeu? E não era nada disso. E não era nada disso. Agora, uma outra história que eu achei muito engraçada, que a gente descobriu aqui, é que é o seguinte. Tem aquela história de que quando a gente está na apresentação, né? Por exemplo, estou gravando aqui e tal, estou com o meu microfone. Agora, se eu sair, eu preciso dar uma desligadinha no meu microfone, né, Tati? Você aprendeu isso? Buscaram fundo todas as histórias, hein? Rapaz, eu estava na cidade de Mar del Plata, na Argentina. É uma cidade lindíssima, belíssima, maravilhosa.
Inclusive, eu tinha muita vontade de conhecer essa cidade, porque eu tinha amigos ali, que eu conheci, inclusive, naquele primeiro Campuri. Que ali, nós ficamos do lado de um clube argentino, e ali eu conheci algumas pessoas. E eu tinha vontade de rever algumas pessoas ali, né? E anos mais tarde eu chego na cidade, e quando eu estou preparando ali para cantar tal, eu esqueci, fui ao banheiro e não desliguei o microfone, era um microfone sem fio. Enquanto eu estou ali fazendo as minhas necessidades, de repente escuta um barulho lá dentro e tal, né? E o Dani falou, de onde que está vindo esse barulho? De onde que está vindo esse negócio? E querendo achar e não achar, até que alguém entrou no banheiro e falou audivelmente o meu nome, né? E aí, enfim, descobriram que o microfone estava ligado. O meu microfone ligado. Mas o pessoal ficou sabendo, o pessoal da igreja, assim, que era isso? Não, né? Mas não, só ficou entre vocês ali. Tinham poucas pessoas ali, acho que não deu para entender a situação, não. Ô Tarsis, e vocês têm muitas músicas, né? Porque são mais de 50 anos de Quarteto Arautos do Rei, são muitas formações, muitas músicas, e existe o repertório que cada formação vai carregando. Você que participou de 8, então, tem um repertório enorme de músicas aí na tua cabeça. Chega um momento que dá um branco? Rapaz, não acontecia isso comigo geralmente, mas de uns dias para cá... Anda acontecendo? Uns dias proféticos, né? Pelo menos uns 4 anos para cá, de vez em quando acontece. Porque eu fiquei sabendo que vocês estavam num culto sendo transmitido ao vivo na Casa Publicadora Brasileira, nossa editora, e aí te deu um branco completo. Total. Também isso tem a ver com o não foi só você, parece que foi todo o quarteto. Ah, sim, não somente eu, mas de vez em quando acontece. Ô Tarsis, como é que foi a tua saída do quarteto? Porque você saiu por um período, você foi para o IPAI e também para o IABC, ficou um tempo lá nesses dois ambientes como ministro da música. E aí, então, você deixou o quarteto por um tempo e depois voltou. Como é que foi esse período longe do quarteto? Deu muita saudade? Deu sim. Na verdade, assim, eu tive um processo meio longo com relação a essa coisa do amadurecimento pastoral, né? E quando chegou em 2005, eu recebi um chamado específico para ir para a Associação Paulista Sul, a APS. E ali para ser o primeiro departamental de música e instituir ali o primeiro departamento de música. E foi um processo assim, tanto pastoral quanto também de estudos pessoais. É legal a gente falar isso porque talvez todo mundo saiba, mas não é uma coisa que a gente foque tanto, né? Toda vez que a gente olha para você, tem essa imagem de Quarteto Arautos do Rei, até por tantos anos que você canta no quarteto, então a tua imagem como músico é muito forte, mas você é pastor. Exatamente. Né? Então, esse foi um processo assim delicado na minha vida, porque eu sempre fui músico. E eu até achava que poderia algum dia poder falar e atuar nas coisas pastorais. Mas eu não tinha esse preparo e nem tão pouco achava que eu tinha talento para isso. E na época do pastor Estina, ele trabalhou muito comigo na minha cabeça, né? Muitas vezes ele chegava para mim no meio das apresentações e falava assim, Tatá, você precisa ser pastor. E eu às vezes olhava para ele e falava assim, mas por quê, pastor? E ele falava assim, porque você tem tudo para ser pastor. E eu falava assim, mas eu não sei falar, eu não consigo pregar. E ele falou assim, você não precisa disso, essa coisa é o de menos que você precisa, as outras coisas você já tem. E aquilo foi como uma água pingando assim, sabe? E um belo dia realmente Deus ele me confrontou nessa situação e realmente me fez um chamado e eu senti que eu precisava. E aí, quando chegou o chamado da APS, eu já estava bem mais maduro para esse assunto, estava estudando muito sobre a coisa da adoração e do louvor e tinha descoberto coisas muito impressivas que estavam movendo muito meu coração. E quando o pastor Ronaldo de Oliveira, ele ouviu essas pesquisas, esses pensamentos que eu tinha, e ele já tinha um sonho de ter um departamento ali de música, e ele me fez um convite. Eu falei assim, pastor, eu já dei minha contribuição no Arautos, se chegar o chamado eu vou. E realmente chegou o chamado e foi uma experiência maravilhosa, não somente trabalhando com a música, mas também para o meu amadurecimento pastoral. Ali aprendi muito mais pregar, ali aprendi muito mais ser pastor, né? E as coisas cresceram. Só que depois de 2 anos, eu recebi um chamado para trabalhar lá no IABC. E eu confesso que eu me cansei bastante na APS, porque foi assim, uma questão de várias coisas acontecendo, de vários anos no Arautos,
E depois, de cara, eu entro numa função que me desgastava muito, porque eu precisava instituir tudo novo e fazendo o trabalho comum de um departamental, atendendo as igrejas, atendendo os pastores, sendo até líder das regionais pastorais, né? E era uma coisa muito cansativa para mim. Muito intensa. Muito intensa. E aí eu tive no meu coração o desejo de sair. E aí logo Deus mandou o chamado, eu entendi que era a resposta divina, né? E aí você volta... Bom, você você não ficou longe da música, era departamental de música. Sim. Mas era uma função mais administrativa do que prática. Bem mais administrativa. Com essa ida para o IPAI, você foi para ser ministro de música, então... Na verdade, não foi o IPAI, foi o IABC. Ah, primeiro foi o IABC. O IPAI eu trabalhei antes do Arautos, também como músico e tudo, né? Ah, ok. Mas Então o foi o IABC, IABC nesse período. Nesse período, é. E aí que você teve uma volta a esse contato mais prático com a música. Exatamente. O IABC foi maravilhoso, porque ali eu comecei a treinar e colocar em prática, na verdade, alguns conceitos que eu tinha de uma forma muito teórica e que eu tentei implementar nas igrejas como líder, mas eu não tinha ainda pegado na massa. E no IABC eu testei muitas coisas, foi maravilhoso. Essa coisa de fazer grupos de louvor, começar o trabalho de uma forma inversa, em vez de começar por corais e outras coisas, eu comecei por grupos de louvores e a partir daí tirando grupos de música, extraindo os melhores talentos e daí fazendo coral a partir desse contexto, né? A partir de um conceito mais bíblico, né? Então foi maravilhoso e muito interessante isso aí. Mas aí, Arautos do Rei bateu a sua porta de novo. Depois de 1 ano e meio, eu pensando que ficaria aí muitos anos no IABC, estava maravilhoso lá inclusive, mas de repente a divisão entendeu que eu precisaria voltar. E fez um convite, né, novamente. E você, naquele momento, pensou que talvez a sua esposa não ia gostar muito, porque... Pensei, sim. São muitos dias viajando, né? Muitos dias. Parece que vocês têm uma média de 150 dias por ano viajando. Isso muda um pouco, mas já chegamos a viajar cerca de 160 dias, entendeu? Mas atualmente estamos viajando um pouco menos que isso, mas sempre acima de 120 dias por ano. Mas ela concordou? Ela concordou da seguinte forma, ela falou assim, eu vou orar. Se Deus responder... E, aliás, eu passei para ela essa questão sem nenhuma esperança e sem nenhuma assim, perspectiva. Eu pensei assim, eu acho que isso nunca vai acontecer, apesar de ter aquela coisa, aquele carinho, né? Aquela vontade de voltar a atuar como cantor, etc, né? Porque eu tinha saudade dessas coisas, né? Apesar de sempre estar cantando, né? Um quartetinho ali, solos, meus discos solos, você etc. teve 2 CDs solos, né? Exatamente. Um em 2003, Meu Coração Te Alcança, e em 2005, o CD Cura. Isso. E em 2005 você não estava no Arautos, inclusive, Não estava. nesse CD, Foi né? nesse ano que eu cheguei na APS, né? Mas nesse ano eu gravei o CD Cura, nesse mesmo ano. Mas enfim, a minha esposa, ela nesse período, ela decidiu orar e aí Deus, assim, de forma muito particular, respondeu para ela que nós deveríamos ir. E para mim foi uma grande surpresa isso, né? E nesse contexto eu cheguei de volta ao Arautos, né? Então agora eu já estou com mais anos do que na primeira fase, né? Eu já estou para mais de 9 anos agora, já nessa segunda fase. Muito bom. E é conhecido carinhosamente pelos companheiros de grupo como o vovô do Arautos do Rei. Exatamente. Eu sou o segundo vovô da história do Arautos, né? Porque tem um outro ali, né? O primeiro foi como é que chama ele? O segundo tenor, deixa eu lembrar aqui. Fugiu o nome aqui, mas enfim. Eles o chamavam carinhosamente de vovô, porque na época ele tinha uma filha que se casou mais cedo, né? E ele acabou sendo vovô naquela época, né? Enquanto cantor ainda, né? Eles o chamavam de vovô. E você mesmo sem netinho, Sem já está neto. assumindo essa E postura. apesar do meu filho ser bonitão demais, grandão... Mas está cedo ainda, né? Está cedo ainda, né? Ô Tarsis, você é um grande estudioso sobre música, né? A gente inclusive tem um estudo bíblico na escola bíblica, né? Sobre esse assunto que é da tua autoria. Qual é teu sonho? Com relação aos estudos? Com relação ao estudo, com relação à música como um grande ministério, né? Sim. Porque música para você não é só cantar, você é um instrumentista, você é autor nessa área. Qual é teu grande sonho daqui para frente com relação à música? Então, eu tenho vários sonhos ainda com relação à música, né? Com relação à escrita, o meu grande sonho é lançar um livro sobre isso. Eu estou trabalhando já nisso
Eu não sei se posso anunciar quando esse livro sairia, porque eu não tenho muito tempo para escrever para as minhas coisas particulares, apesar de viver constantemente escrevendo no meu trabalho na escola bíblica, né? Mas o sonho é escrever um livro sobre adoração e louvor. É nesse caminho que eu gostaria de trilhar e de andar a partir dos meus próximos anos. Muito bom, muitos sonhos. Gosto de gente que Amém. sonha. Muito legal. Glória a Deus. Tarsis, muito obrigado por ter vindo aqui. Espero que Deus consiga realizar todos esses sonhos que você tem, porque são todos sonhos para abreviar a volta dele, né? Certamente, Através da certamente. música. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns por todos esses anos de ministério, que muitos outros venham. Parabéns Amém. mesmo. Obrigado você, Wagner. Muito obrigado.